Eu sou Lília Soares e vim aqui fazer esse vídeo porque eu estou muito feliz com a confirmação da nossa deputada mineira Macaé Evaristo como ministra dos Direitos Humanos. Eu estou muito feliz entre muitos motivos, pelo que ela representa. Eu queria contar uma breve historinha sobre representatividade, que acontece, eu creio que acontece ou pode acontecer em vários lugares, em muitas escolas, e que aconteceu comigo. Eu era uma aluna que tinha dificuldade em matemática, até a 6ª série, hoje 7º ano, né? E eu não conseguia aprender matemática, eu passava de ano porque eu acho que eu era muito aluna boazinha, quietinha, não dava trabalho, e os professores me passavam de ano. E quando eu cheguei na 7ª série, hoje seria o 8º ano, eu comecei a entender matemática. E eu tive um professor que eu entendia tudo que ele explicava. Parecia uma mágica, mas eu passei a entender tudo sobre matemática. E fiquei muito boa, eu ensinava meus colegas, eu dava aula particular para pessoas de outras escolas, que estavam na mesma série que eu, que até para alunos de escola particular, que estavam na mesma série que eu dava aula particular, e eles conseguiam aprender e conseguiam passar de ano, e eu comecei a achar que eu era a bambambam para ensinar matemática. Então foi a partir daí, com a idade de aproximadamente 14, 15 anos por aí, que eu decidi que eu seria professora de matemática. Embora aquilo parecia ser uma coisa impossível para mim, né? Porque para ser professora de matemática tinha que fazer uma faculdade de matemática. E no meu caso tinha que ser uma faculdade pública, federal, que eu não teria que preocupar em pagar mensalidade. E isso, na década de 80, 90, isso era quase que impossível uma criança da periferia fazer faculdade. Mas enfim, segui com esse sonho. As pessoas falavam que eu estava alucinando, que isso não era para mim, mas eu mantive firme meu propósito de que eu seria professora de matemática. E assim consegui entrar na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz o curso de matemática, e durante o curso eu percebi, estudando as matérias de didática, né, estratégias de ensino, eu percebi que aquele professor que tinha feito eu aprender tudo de matemática, entender tudo que ele explicava, que aquele professor não tinha, na verdade, nenhuma técnica mirabolante. Aquele professor, na verdade, ele era até bem tradicional, assim. O apelido dele era, inclusive, Robocop, porque as aulas dele eram todas iguais. Professor Dorvalino, o nome dele. Gostaria muito de encontrá-lo para agradecer. Mas as aulas dele eram todas iguais e não tinha nada, era muito tradicional. Eu comecei a me perguntar, por que eu comecei a aprender matemática com aquele professor, já que ele não tinha nada de mirabolante no método de ensino dele? E, enfim, cheguei a uma resposta. Ele era negro. Ele foi o primeiro professor negro que eu tive na minha vida. E o fato dele ter os meus traços, de eu ter os traços dele, mesmo tom de pele, mesmo tom de cabelo, né? Despertou em mim uma habilidade, me fez acreditar que eu também podia, sabe? Então, assim, desde muito pequena, sem saber, eu já aprendi como que representatividade importa. E nós temos que lutar para ampliar cada vez mais essa representatividade.
Precisamos de homens e mulheres negras nos espaços de poder, de decisão, nas profissões, em todas as profissões, homens e mulheres negras, como médicos, advogados, engenheiros, como ministros, como presidente da República, como prefeitos, como governadores, como vereador. Então, é disso que eu estou falando, representatividade. Isso importa, isso faz a diferença na vida das crianças. Isso pode decidir o futuro das nossas crianças, principalmente as crianças negras, principalmente as meninas negras.